Às trabalhar meses, el huerto produtivo e de repente el prognóstico é fatal. Helada severa. Um solo error pode significar a perda total de tu cosecha de inverno e a perda de tus plantas perenes. Olá amigos e amigos do meu Horto Fácil. Sabemos que lutar contra o frio é uma batalha que se gana com estratégia. Hoje não falaremos só de cobrir, sino na defesa de 6 capas que protegem desde a raiz hasta os frutos. Te mostrarei as 6 claves infalíveis para que, se tu huerto a vivir, será porque viste este vídeo. Assim que pensemos. E se les gusta do que veem e querem seguir cultivando comigo, não olvidem subscrever-se ao canal e ativar a campanita de notificações para não perder-se nenhum truque. E se buscam ferramentas ou produtos para o vosso huerto, visite a minha tenda em Amazon. Tem o lance direto na descrição, assim como todos os produtos usados neste vídeo. Graças por el apoio. A técnica número 1 é que a helada não hace daño diretamente ao talho ou à hoja, pero destruye as células que se congelam. E o frio que hace que isto ocorra se irradia principalmente desde o suelo. El acolchado ou mulching não é só para ahorrar riego em el verano, é tu primeira e mais essencial defesa térmica no inverno. Durante o dia, a terra desnuda absorve o calor, pero por la noche lo libera rapidamente à atmosfera. Uma capa de mulch atua como uma manta ou, mais precisamente, como o isolamento de uma casa. Sua estrutura porosa e llena de ar é uma barreira que ralentiza drasticamente a perda desse calor almacenado. Quando a escarcha golpeia, só se congela a capa superior do mulch, deixando o suelo que aloja as raízes intacto e vários graus mais caliente. Se tu mulch és fino, 2-3 cm, é excelente para o verano e o controle de malezas, pero é insuficiente para uma helada severa. Para uma proteção contra o frio necessitas grossor. Recomendo añadir uma capa extra de entre 10 a 15 cm de material esponjoso, já seja parra, cereal ou hojas secas. Esta profundidade assegura uma bolsa de ar aislante. Pero não todos os materiais são iguais, assim que hagamos aqui um breve repasso dos mais comuns. Parra de cereal ou heno é a opção ideal, porque é ligeira, muito airada, grande aislante e fácil de aplicar. As hojas secas trituradas, recorre-las, as que caem em outono, são perfeitas, mas devem estar trituradas para que não se compactem em uma lousa úmida que favoreça os hongos. As virutas de madeira são um excelente aislante, pero recuerda a advertência que hicimos em outros vídeos aqui no canal. Se a viruta ou el acerrín entram em contato com o suelo mientras se descompõem, o que vão fazer é consumir o nitrógeno, em um processo que se chama sequestro de nitrógeno. Usa-lo como capa superior e evita que mesclá-lo com a terra superficial. Um conselho à hora de aplicar: nunca amontoes o mulch diretamente contra o talho ou o tronco. Deixa um espaço livre de um par de centímetros ao redor da base. Isto cria um anilho de segurança que permite a ventilação e evita que a umidade se acumule, prevenindo a apodreção do coelho da planta ou o tronco por hongos e a aparição de roedores. A técnica número 2 é o engaño térmico, o rego preventivo na noite anterior. Quando decimos regar antes de uma helada, muitos pensam que só estamos añadindo mais água que se pode congelar, empeorando o problema. Este é um erro. Em realidade, estamos ativando um mecanismo de defesa baseado na física. Um solo seco contém muito ar em seus microporos, o ar tem uma baixa capacidade calorífica, o que significa que se enfria muito rápido e que não retém bem o calor do dia. E há um solo úmido, igual à bateria térmica. A água tem uma capacidade calórica muito maior que o ar. Quando regas profundamente ao entardecer, estás substituindo o ar por água. O calor que é absorvido, o sol, durante o dia se converte em uma bateria térmica que cede seu calor lentamente durante toda a noite. Pero o maior benefício ocorre no ponto de correlação. Quando a água líquida passa a hielo, não limita a enfriar-se, libera uma grande quantidade de energia no processo, cerca de 80 quilocalorias por quilograma. Esta energia liberada se chama calor latente de fusão. É este calor extra que cria uma capa de ar mais cálido justo acima da superfície do suelo, protegendo a base do talho e as raízes das temperaturas bajo zero que pode haver en el aire. Então, nesta época do ano, rega profundamente entre a média tarde e o atardecer. Isto maximiza a absorção de calor diurno e garantiza que a terra esteja completamente saturada antes que as temperaturas se desplomem. Pero recuerda, rega só o suelo, não morres as hojas nem o dossel da planta. E há que morrer as partes aéreas em la noite pode aumentar o risco de danos por escarches. Atenção que esta técnica só funciona se tu bancar uma seca tendo uma drenagem excelente. Se regas um suelo já encharcado com mal drenagem, só conseguirás um bloco de gelo massivo que poderá as raízes e será contraproducente.
La técnica número 3 são as pedras como acumuladores de calor. Esta técnica utiliza o princípio da massa térmica, a capacidade de certos materiais densos para almacenar a energia. Pensa-lo como uma versão natural de calentador solar, pero de bolsillo. É uma técnica essencial para proteger as plantas mais delicadas, especialmente aquelas que têm as macetas ou em los bordes do bancal. Durante as horas de sol, as pedras, ladrilhos, adoquines absorvem a radiação solar e o calor ambiental, acumulando assim uma grande quantidade de energia. Os materiais densos tardam mais em calentar-se que o ar ou a terra superficial. Quando o sol se põe e a temperatura do ar empieza a desplomar-se, as pedras, que são mais calientes que o ar circundante, começam a liberar lentamente o calor almacenado por radiação durante o dia e lo conduzindo hacia o sol e o microclima imediato. Esta liberação de calor cria uma zona de conforto de 1 ou 2 graus mais cálidos, justo em el ponto mais vulnerável da planta, a base do talho e a superfície das raízes. Estes poucos graus podem ser a diferença entre uma hoja queimada e uma planta sobrevivente. Utiliza materiais densos, ladrilhos de barro, pedras ou incluso blocos de cimento. Coloca estes acumuladores diretamente ao redor da base das plantas sensíveis, como são as tomateiras tardias, as ervas aromáticas perenes, pequenos arbustos frutales ou colos que vão a passar o inverno. Em macetas, simplesmente coloca os ladrilhos tocando lá a parede exterior. Também se tem as frutales ou arbustos jóvenes que são sensíveis à umidade na raiz, coloca as pedras justo ao redor do coelho da planta, à base do tronco. Este dirige o calor liberado hacia as raízes superficiais. Isto não é acolchado. É importante entender que a massa térmica complementa o acolchado. El mulch é um aislante que atrapa o calor do suelo. Os ladrilhos são um acumulador que aporta calor extra, maximizando a energia disponível para ser atrapada por tu capa de paja. A técnica número 4 é a tela antilada ou agrofibra. A agrofibra, também conhecida como manta térmica, bela hibernação ou tela antilada, é um tecido no tecido, de propileno ligeiro. Não é uma lona nem um plástico, é um material permeável que atua como uma malha de sacrifício que recebe a escarcha em lugar da planta. A tela impede que a escarcha e o hielo se depositem diretamente sobre as hojas de tus cultivos. O hielo se forma em el tecido, mantendo o tecido vegetal intacto. O tecido é translúcido, tal qual lo ves aqui, e conserva o calor que irradia o suelo durante a noite. Esta retenção de calor pode aumentar a temperatura dentro do microclima, é decir, dentro ou junto das plantas, de 2 a 5 graus com respeito ao exterior, uma diferença crítica que salva a planta de uma temperatura crítica de congelação. A diferença do plástico, a agrofibra, permite o passo do ar, o passo da água de rego e da luz. Este é crucial, já que permite que as plantas sigam transpirando, evita a condensação excessiva que pode provocar hongos e não tendas que retirá-la cada vez que regas. A proteção que oferece a manta depende da sua gramagem. Normalmente as telas mais finas se usam para acelerar os cultivos e as telas mais gruesas se utilizam como proteção invernal ou para plantas mais sensíveis. A manta nunca deve ir tensa e, se é possível, não deve tocar as hojas. Deve colocar-se de forma flotante sobre as plantas, permitindo crescer e criando uma câmara de ar aislante. Se as plantas são altas, usa arcos ou varilhas de PVC ou fibra de vidro para criar um pequeno túnel. Para tapar o calor e evitar que o ar frio se cuele, deves firrar firmemente todos os bordes ao suelo. Este se hace com terra, sacos de arena ou grapas de firração. Um borde mal selhado anula todo o efeito do microclima. A técnica número 5 são as botelhas e garrafas recicladas. Estas quizás a melhor maneira de proteger plântulas jóvenes, semilhas recém-germinadas ou aquelas plantas sensíveis que estão aisladas em el bancal. É dar-lhes um protetor individual. Para isto, não há nada melhor que reciclarmos nossas botelhas plásticas. É que cobrir com plástico transparente ao cobrir a planta atrapa o calor que rodeia do suelo. Isto cria uma pequena burbuja de ar que mantém vários graus por cima da temperatura ambiental, protegendo as hojas da escarcha. Además disso, as botelhas também funcionam como barreira de vento e protegem os animais. O plástico atua como um muro contra o vento helado e o granizo ligeiro, que podem causar desidratação e dano físico às plantas ternas. Además, previne também o ataque de caracoles e babosas noturnas. Também, em caso de lluvia intensa ou rego, a campana desvia o impacto direto da água, evitando que a planta se niegue e que seu substrato se compacte. Para fabricar estumina invernadeira é muito fácil. Corta a base da botella, garrafa de plástico, assegura-te que o borde do corte seja liso para que se assente bem na terra. As garrafas de 5 litros, tal qual esta, são ideais por sua altura e diâmetro. Depois coloca a botella invertida sobre a plântula, assegurando que não toque as hojas. Pressiona ligeiramente o borde inferior da botella en el suelo para sellar a base.
Esta telhada é crucial para que não se escape o calor. Deixa a tapa posta e bem cerrada, para maximizar a retenção de calor e em dias de sol ou temperaturas de mais de 15 graus, abre ou retira completamente a tapa. Se deixas o plástico cerrado durante o dia soleado, se cria um efeito lupa que pode elevar a temperatura interna demasiado rápido, cozinando ou escaldando a plântula em poucas horas. A ventilação previne este sobrecalentamento e a acumulação de umidade, que já sabemos, genera hongos. A técnica número 6 não é uma técnica de proteção para a maneira correta de manejar tus plantas quando elas já foram afetadas por heladas. Quando a planta sofre uma helada, o verdadeiro dano não é no solo por la ruptura dos seus terrenos internos, como o efeito de uma botella de água que explota no congelador. O problema mais imediato é que as células, em seu intento de sobrevivência, perdem água à célula exterior, o que provoca uma severa desidratação e o colapso celular, o que se conhece como queimadura de frio. Para recuperar a planta, a primeira medida deve ser a reidratação controlada de suas raízes. Se tus plantas foram severamente afetadas, não as regues. Se solo se sigue congelado ou se há encharque. Espera que o sol haya salido, que a temperatura empiece a subir e que a capa superior do substrato esteja completamente descongelada. Nunca uses água caliente ou muito fria. Aportar água extremamente fria pode intensificar o choque térmico das raízes e dificulta a sua capacidade para absorvê-la. E, por outra parte, a água caliente pode dañar fatalmente as raízes sensíveis, que é justo o que estamos tratando de evitar. Riega abundantemente hasta que veas que o excesso de água drena por los agujeros de la maceta ou que a terra alrededor da planta no suelo está bem empapada. O objetivo é reidratar todo o sistema radicular, revertindo o déficit hídrico. Agora te digo o que realmente não deves fazer em tus plantas se elas han sofrido uma helada. Poda imediata. Não cortes nem podes das hojas ou ramas queimadas imediatamente. O terreno morto, por horrível que pareça, atua como uma capa protetora natural contra futuras heladas e protege o terreno vivo interior que aún poderia rebrotar. Espera hasta a primavera, quando o risco de heladas é passado, para realizar toda a poda de limpeza. Fertilização. Evita fertilizar depois de uma helada. A planta está estressada. Aportar nutrientes em excesso, especialmente nitrógeno, a forçará um crescimento que não pode sustentar em seu estado atual, desviando energia da recuperação das suas raízes. Tras o rego de reidratação, a planta necessita paciência. Se as raízes sobrevivem, então o folhagem que está negro, a planta rebrotará desde a base ou o talho principal de primavera. A paciência é e sempre será no huerto tu mejor abono. E com isto, amigos do huerto, chegamos ao final da nossa guia de supervivência invernal. Se há uma lição que devemos aprender da má natureza, é que o inverno não é o final, sino a gran pausa. A terra não se detiene, solo duerme. Puede que veja as hojas queimadas, talhos enegrecidos e o huerto, à simples vista, parece derrotado. Pero todo o contrário. Recuerda a frase do grande poeta: poderão cortar todas as flores, pero não poderão detener a primavera. Nossas plantas são resilientes, han evolucionado durante miles de anos para suportar este frio. A paciência não é a inatividade, é a confiança de que a vida, bajo o suelo, está esperando seu momento. Sé paciente, confia em tus cuidados e na própria força da natureza. Se aplicaste alguma destas técnicas, deixa-me nos comentários, contando-me que método usaste e que plantas lograste salvar. E se te serviu esta guia, por favor, subscreve ao nosso canal para seguir aprendendo a cultivar e dar me gusta a este vídeo se agora te sentes mais preparado para enfrentar o inverno. Graças por ser parte desta comunidade. Nos vemos no próximo dia, já sabes. Sempre fácil, cosecha em grande.